Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. Hoje vamos falar sobre uma questão muito presente, atual, que há poucos minutos recebemos a informação da prisão de Lázaro Barbosa, um homem de 32 anos que já estava há aproximadamente 20 dias fugindo da polícia e nós temos acompanhado todas as informações através da imprensa, através dos meios de comunicação. Então fique até o final para nós falarmos sobre este assunto de hoje, Lázaro Barbosa e o perdão divino. Nós queremos primeiramente falar que Lázaro Barbosa cometeu muitas atrocidades. Tirou a vida de muitas pessoas, causando males a muitas pessoas. E nós, então, perguntamos, e as pessoas perguntam a si mesmas, será que um homem como este tem perdão? Será que Deus perdoa? Então, veja, primeiramente eu quero trazer aqui a luz da palavra de Deus. Uma pessoa, um homem, um personagem bíblico que foi escolhido por Deus para governar o seu povo, a nação de Israel. Estou falando a respeito de Davi. E Davi, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 11, Davi, ele, após já ter realizado tantas atividades como rei de Israel, nesse momento da sua vida, de sua história, ele então comete adultério com Batseba. Esta mulher era casada com um dos seus líderes do exército de Israel. E Davi então, ele realiza toda uma estratégia no sentido de tirar a vida de Urias e fazer com que ele pudesse então estar numa condição confortável após ter cometido este adultério. E ainda mais que Batseba ficou grávida, consequente deste momento de adultério. Então Davi, ele faz com que Urias seja morto, ou seja, ele trama toda uma condição de tirar a vida daquele homem. E Davi, certamente, ele foi envolvido, foi levado a ter esta atitude, esse comportamento mau, esse pecado contra Deus e contra as pessoas. E aí fica a pergunta, mas será que um homem que comete um delito tão grave como este merece perdão? É perdoado por Deus? E aí ainda na Bíblia Sagrada, nós encontramos lá no livro de Salmos, o capítulo ou o Salmo 51, quando ele demonstra ali o arrependimento, ele confessa diante de Deus o arrependimento que ele sentiu após ter cometido esse pecado contra Deus. Portanto, nós encontramos aqui no Salmo 51 um homem arrependido, um homem confessando o seu pecado diante de Deus. E esta atitude, essa busca do perdão diante de Deus, será que ela é recebida por Deus? Será que ele está aberto para liberar o perdão para o pecador, para aquele que comete um pecado contra Deus? Aí nós encontramos mais na frente, na Bíblia Sagrada, uma palavra que vem do Senhor. E nós vemos a primeira carta do apóstolo João,
quando ele diz lá no verso 9, a primeira carta de João, capítulo 1, o verso 9, que se confessarmos os nossos pecados, e é claro, isso mediante arrependimento, o Senhor Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, entendemos aqui que Deus libera, portanto, o perdão e purifica. Ele então nos dá realmente uma nova vida, uma nova esperança de viver segundo os princípios divinos. Então, nós não sabemos se Lázaro Barbosa teve tempo suficiente para arrepender-se dos seus pecados cometidos, dos delitos que ele cometeu contra tantas pessoas. Mas, se ele teve oportunidade, teve tempo suficiente para arrepender-se e confessar o seu pecado a Deus, buscando o perdão de Deus, nós temos a palavra de Deus como garantia, como verdade de que Deus, ele perdoa. Agora, fica a dúvida, não sabemos se ele teve tempo suficiente para este momento de arrependimento e confissão de pecado. Mas o que nós aprendemos na palavra de Deus é que todo pecador arrependido, que confessa o seu pecado, buscando o perdão de Deus, Deus perdoa e purifica. Louvado seja Deus! Até um próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida.